Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Chega 2048, mas não termina janeiro de 2023. Estamos gravando esse vídeo mais precisamente às 3h15 da tarde do horário oficial de Brasília, nessa sua edição, na nossa edição 553 do canal no Vácuo. Vamos que vamos, porque hoje tem alguns assuntos polêmicos, exclamação. Ei, Avalone. Mais uma vez a gente lembra, grande Avalone, comunicador excepcional lá da época da época do rádio, obviamente, mas nacionalmente conhecido por causa lá das narrações, dos comentários, né, lá na Rede TV. Bom, já vamos começar daquele jeito, né? Do jeito que é como diria Clube do Bolinha, a música que o povo gosta. Vem Fred Mercury, vem, faz. Eu tinha razão. Eu simplesmente tinha razão. Por quê? O carro da Porsche na Fórmula E é o automóvel a ser batido nesse começo de temporada. Já estava claro lá no México. E as etapas da Arábia Saudita de sexta e sábado passado apenas colocaram a pá de cal. Tanto colocaram a pá de cal que o Verlaine, a Porsche, ganhou as 3 primeiras corridas, e também fez segundo lugar das 3 primeiras corridas. Ou seja, a Porsche só fez dobradinha, né? Lógico que com a equipe oficial e depois com o Andretti, mas, né? O CEO da marca tá nem aí, ele quer saber Porsche na frente, que sabe-se lá quem que vai ganhar, vocês se virem. Contando que não se mate na pista e não quebre os carros, né? Tá valendo disputar a posição. E o Verlaine navegou em oceanos tranquilos lá na Arábia Saudita, levou as 2 provas, uma tática perfeita. O Sunbird, quase. Ih, isso aqui, para ganhar a primeira corrida na sexta-feira, acabou ficando com um pódio ali, numa chegada eletrizante com o Jake Hughes. Olha, a gente já falava, utilizava aquele bordão do Theo José na quinta-feira. Olho nesse Jake Hughes, porque ele vai levar a McLaren nas costas, a sua McLaren, a nossa McLaren, né, que teve Lando Norris por 2 anos na sequência carregando a equipe nas costas da Fórmula 1, parece que achou quem que vai puxar o carro, porque o René Rast ainda não tá lá, né? Tudo bom, chegou, tava lá meio que fazendo piloto de teste, e aí a McLaren foi lá puxar ele para desenvolver o carro, e parece que o carro foi bem desenvolvido, só que na velocidade de prova o rastro está ficando bastante, por enquanto, em relação ao Jake Hughes. Casou com a categoria. E é aquela história, né, que a gente sempre brinca com a Fórmula E, é quando o piloto senta e veste o carro. O Bruno Senna sentou, vestiu bem, ganhou corrida. Nelson Angelo Piquet sentou, vestiu. O Nelson Angelo Piquet e o Lucas de Graça são 2 casos à parte, porque eles são casos daqueles pilotos que sentem qualquer raio de carro, né? Bota qualquer motor com 4 rodas e um volante, eles vão virar tempo, né, depois da primeira corrida, ou depois do primeiro treino. São pilotos que têm uma capacidade adaptativa fenomenal. Aí tem Boemi, tem o Gasly, que quando sentou no carro da então Renault andou bem, não andou ruim não, chegou batendo, né? Chegou avacaiando no final da corrida, tanto que não foi mais convidado para não foi mais convidado pelo time da Renault para pilotar automóveis na Fórmula E, né? Mas e agora Gasly volta para a Alpine na Fórmula 1. Mas a verdade é que o Jake Hughes está nessa brincadeira. E o Jake Dennis também. Eu não imaginava que o Dennis, depois de ter jogado o campeonato fora, ano retrasado, aí fez uma temporada mal ou menos, né? Andrade também não foi lá aquelas coisas ano passado, vamos combinar. Mas agora firmou. E o Denis, que foi um piloto bom nas temporadas passadas, agora tem um carro à sua altura. E Sebastian Buemi. Oi, Boemi, o senhor por aqui, terceiro colocado no campeonato com o pódio na segunda corrida e depois pontuando bem ali, fazendo 8 pontos, assim como tinha feito na primeira corrida. O Boemi que fez a sua primeira pole depois de
acho que era Nova York 2019, desde aquela época que ele não fazia pole na Fórmula E, e agora está na terceira colocação com o Sunbird na Jaguar, depois de passar zerado na primeira corrida, uma prova horrorosa da Jaguar naquela pista do México. Parece que eles se acharam e agora está com 28 pontos. Mas para efeitos de campeonato, tá cedo. A gente sabe, Fórmula E é uma montanha russa de desempenho. Mas, olha, tá difícil pegar essa dona Porsche. Tá difícil pegar a dona Porsche e vai ser, olha, Buemi com a Envision, né? Mais o Bird com a Jaguar, ou mesmo o Lucas de Graça com a Mahindra, é de graça. Não é fácil, né? De Audi é facião, filhão. Agora, né, você demorou um tempinho para se adaptar lá com o pessoal da equipe de Mônaco lá da Suzy Wolf, né? Depois foi o Jerome D'Ambrosio, não, não é o D'Ambrosio, não. Esse piloto, agora. Ou era o D'Ambrosio? Jerome D'Ambrosio, ele mesmo. Agora veio a memória. Ele foi chefe de equipe, né? Então, aí ele saiu, mudou para Mahindra que sempre teve uns carros ok, né? Foi a primeira equipe do Bruno Senna e ganhou corrida, ou seja, não é um carro, uma equipe ruim, não é equipe de meio de pelotão para baixo, tipo a DS Penske, né? Mas o Sérgio Sete Câmara te achou que ia, né, com o treino livre da quinta-feira, mas não foi. E pegaram, mexeram no acerto do carro e viraram o carro de cabeça para baixo e cadê que veio o tempo? Nada. E o de graça completamente fora do ritmo nas duas corridas. Trabalho, dever de casa. Na Mahindra, tá no bolo, né? Então tem bastante trabalho, mas é menos do que a nossa DRS Penske. E o nosso Sérgio Sete Câmara, olha, não tem. Tem aquelas benzedeira do interior de Minas, sul de Minas tinha muito de colocar de quebrar quebrante, né? Ah, a criança tá com quebrante, aí faz a oração do quebrante. Você que é madrinha do Sérgio Sete Câmara em Belzonte, vulgo Belo Horizonte para os não íntimos, né? Eu sou mineiro, eu posso falar Belzonte. Vai lá, madrinha do Sete Câmara, se tiver viva, se não alguém designado pela família e faz a oração do quebrante, porque olha, o carrinho para empacar é botar uma popô no cockpit, o carro parece que ancora depois do primeiro treino livre. Impressionante. Sei lá que o engenheiro da equipe do. Aliás, não é nem da Penske, que é a NIO, né? Eu tô falando besteira aqui, equipe do Sete Câmara. Quer dizer, ele saiu da Penske, que foi aquilo ano passado, né? E tá sendo isso esse ano. Chegou, fez na quinta-feira lá, subiu, caiu. Aí, muda para Nio, né? A gente falava na quinta-feira, foi a equipe que levou o Nelson Angelo Piquet a ser campeão do mundo da Fórmula E, primeiro campeão, e nhé, né? Oração do quebrante, já falei. Funciona. Você que conhece Sérgio Sete Câmara, que está por um caso assistindo a este vídeo no YouTube ou ouvindo a gente no Spotify, caminha pro menino, funciona, tá bom? Próxima prova na Índia, estreia da Fórmula E na Índia, já no próximo mês, em fevereiro. Bom, rapaz, mas o meu Queen passou isso aqui, ó. Passou por 9 segundos. Olha, uma prova de 24 horas, com 3 carros dentro de 10 segundos de diferença, vão combinar que nem nada? É a mesma coisa com a prova de Fórmula 1 com os 3 carros terminando dentro do mesmo segundo, né? Aquela chegada Áustria, né? Era Áustria ou Harama? Não, Harama. Harama chegou, Villeneuve em quarto, né? Os 5 primeiros dentro do mesmo segundo. O Monza 71, que também já os 5 primeiros dentro do mesmo milésimo, quase. O que aconteceu ontem no INSA lá em Daytona, nas 24 horas de Daytona, foi realmente, guardadas as proporções, o que aconteceu nessas corridas que eu mencionei na Fórmula 1, porque uma. Olha o que o Tom Blomqvist andou na madrugada e o que o Elinho andou no começo da noite é de cair o queixo. Olha, mas Bob Rahal olhou para aquilo e falou que é música para meus olhos isso. E o Bob Rahal conhecido por passar 29 vezes
em 28 voltas a mesma curva. Ele criava uma volta para passar mais uma vez perfeitamente naquele ponto de tangência, o Bob Rahal. Impressionante. E o Pagenaud também, olha, o Pagenaud quando pegou o carro antes do Blomqvist, a, a parte da noite foi espetacular. A minha BM do coração foi, né? Mas aí tava lá, CEO da Bandeira Verde, tudo vai, CEO das Américas da BM, vai lá. Mas minha BM ficou, né? A minha aposta era o Cadillac, que foi o terceiro colocado, chegou em 9 segundos atrás do Acura, do Elinho, do Pagenaud, do Tom Blomqvist e do Cameron. Não, o Cameron tá na Penske. Ah, meu Deus do céu, não é o colar. Ei, meu, bagunça que a gente arruma, rapaz do céu. Vamos ter que abrir uma nova guia, porque eu também, eu tô falando pra vocês que a idade, cara, chega, vocês estão vendo óculos de leitura, né? IMSA 2023, Daytona 24, Winner, pronto. Foi o Colin Brown. Desculpa, Sr. Colin Brown, você ganhou um baita de um relógio, como diria Neto. E a gente tá com a inveja branca desses quatro. Rapaz do céu. Olha, agora vamos conversar sobre a chegada da LMP2. Eu falei tudo isso. Todo mundo dentro do mesmo segundo, 10 segundos, né? Nada, não sei o quê. A chegada da LMP2 foi decidida por 16 milésimos de segundo. Maluco, se eu perco uma corrida de 24 horas por 16 milésimos, eu penduro o capacete, jogo o volante lá na arquibancada. Inclusive, escrevi isso. A Nielsen, que foi a equipe que perdeu, curtiu, ou seja, tá todo mundo pau da vida. Pegou 2 vácuos. A equipe que ganhou ali do Ô, diacho, idade antes. Eu também pus uma letra do tamanho do. Mas uma anta, né? Aqui, vamos pegar aqui a. Do Francisco Pizzi, Allen e Gian Maria Bruni. Acho que foi o. Não, esse aqui é o grid largado, senhores. Uhum. Não, esse aqui é a chegada, tá certo. O Pizzi, Allen, Gian Maria Bruni e o. Aí quem perdeu foi o Ben Haley. Ó, Ben Haley, senhor por aqui. O Matt McMurray e o Esteban Gutierrez. Eles perderam e o François Perrodot. Ou seja, 16 milésimos de segundo. A Nielsen Racing, cara, não quer saber de ouvir. Olha, acho que eles cortaram o Wi-Fi da fábrica para ninguém pegar e ver essa imagem. Porque o carro que ganhou pegou o vácuo do retardatário, mais o vácuo de quem estava na frente, ou seja, chegou no final, ainda pegou aquele side draft, deu uma bobeirinha, né? O piloto da Nilson que dá uma bobeirinha, porque ele dá o vácuo lateral, quando ele faz aquele movimento para baixo, ele puxa o carro que está para cima. Ele tinha que ter continuado a puxar para cima, tá? Mas águas passadas, engenheiro de obra pronta, né? É a nossa função aqui. E ficamos por assim mesmo. Agora, a gente precisa falar sobre os nossos queridos amigos lá da Mercedes, na classe GTD. Vitória do Marcus Sorensen, Ian James, Darren Tanner e Colin McNeil. Mandaram muito bem lá na GTD com o Mercedão, né? GTD Pro. Chegaram atrás da GTD do Marcos Sorensen, hein? Marcos Sorensen de GTD sem ser o Pro, dinamarquês, ganhou lá chegando na 16ª colocação com o Aston Martin Vantage. Eu tô falando da GTD por uma coisa. Que decepção Ferrari 299 e Lamborghini Huracan. Olha, teve carro da Ferrari que não chegou, que fizeram o teste. Já acendeu, né, a minha pulga atrás da orelha. Geovalda, a minha pulga, já bateu aqui na cabeça e falou: presta atenção nesse percarro da Ferrari.
vai passar vergonha em Sebring, hein? Tomara Deus que não, mas esse carro não vai chegar para ganhar as primeiras provas, não. Já, olha, relatos dos Estados Unidos dizem que o carro não está tão rápido quanto parece. Vamos deixar essa aí. Gioval da minha pulga, de vez em quando tem razão. Mas a prova de Daytona, realmente um verdadeiro espetáculo. Não dá para falar outra coisa que não. ah, Sabe? A melhor Daytona, acho que só perde para aquela Daytona de quando o Christian ganhou com o João Barbosa. Acho que foi a segunda vitória do Christian. Aquela também foi eletrizante o final de prova. Mas essa, em termos de quantidade de carros brigando ali por décimos de segundo as 24 horas inteiras, Cadillac era a minha aposta, o 01. Eu falei, presta atenção na Chip Ganassi, os caras chegaram perto. Chegaram perto. Final, dobradinha da Acura, famosa Honda americana, lá com o Elinho, que ganhou 3 corridas, 3 Daytona 24 horas de Daytona. Na sequência, é o primeiro piloto a fazer isso na história da corrida. Hélio Castro Neves, Oswaldo Negri Júnior, perdão, ou Christian Fittipaldi. Quem que é o melhor brasileiro do turismo americano, protótipos americanos? Fica aqui a pergunta, deixamos essa pergunta ontem no Twitter, na transmissão ao vivo lá do Jefferson Kern, e parece que eu pautei o menino, sem querer falar nada, mas é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente tem o Christian com 3 vitórias, o Elinho 3 vitórias, e o Oswaldo Negri Jr. foi dono do INSA, correndo com o carro número 60. Eu não lembro a equipe dele, o nome da equipe, mas eu lembro que o numeral do carro dele era 60 também. É, chegou a ganhar Daytona, campeão do INSA, Negri Júnior, nossa senhora. Um monstro nas categorias de endurance, né? Tem nem o que falar, kartista de mão cheia também, viu? Olha, Negri o que andava de kart tava no gibi. E o famoso Race of Champions, né, que a gente tá pegando aqui pra fazer, pra falar o nome certinho do pessoal que ganhou, não fazer a babaquice que eu fiz com o Collie Brown. No sábado deu a Noruega na Copa das Nações com os irmãos Sauber, né? Peter e Oliver, não é irmão, né? É que tem o mesmo sobrenome. Mas o Peter e o Oliver Sauber conquistaram a segunda vitória para a Noruega no Race of Champions, né? É que foi praticamente carros de rally esse ano, né? Foi disputada na neve, não vai ser nenhuma fórmula, aliás. Andaram com aquele Cupra e depois na na competição individual, aí a vitória ficou com o Matthias Ekstrom, grande nome do DTM, batendo o Mick Schumacher. O Mick Schumacher é bom, é talentoso. Ele só é afobado para um Fórmula. Tomara que a Mercedes bote isso na cabeça dele para ele perder essa afobação, esse afã de querer mostrar resultado toda a corrida. Tem hora que o carro não dá. Aí você faz o carro chegar, você não faz o carro bater. Essa que é a diferença. E uma bela de um evento lá, o Bottas, Hackney, a gente já falou isso na quinta-feira, né? Tava cheio de estrelas. E dessa vez quase deu pro Mick Schumacher, mas o Matthias Ekstrom foi lá e conquistou a sua terceira vitória na Corrida dos Campeões lá na Suécia. E parabéns para dona Noruega, dona do Bi. A minha aposta, não estou tocando Queen. Johan Kristoffersson, Johan Kristoffersson. Vergonha, Kristoffersson. Foi lá só para passear, né? Me mata de vergonha. Lenda do World Rallycross fazer o que fez. Deixa nós bravo. Bom, e na Fórmula 1 tem lançamento amanhã da pintura da Haas, né? Amanhã eles vão já a própria equipe no Twitter, coisa de 1h30 atrás, deixou lá falando: "Não, já deixamos as imagens prontas". Aí eu falei, né? Então vaza, faz igual a Williams era patrocinada por um. Essa história é demais. A Williams era patrocinada por uma
dessas empresas de segurança de tecnologia, né? Criptografia, blá, 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 aquele negócio todo, né? Dados, master data e tudo mais. Um dia antes aí que a patrocinadora sofre, é hackeada, né? Sofre com ação de hackers e tem todas as imagens da Williams foi, foram vazadas um dia antes. Aí esse, sem noção, né? No começo do Clubhouse, quando ainda dava para conversar com alguém no Clubhouse, entrei num evento desse patrocinador. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu, pã. Oh, escuta, e quando vocês, quando vendem segurança para outras empresas, como é que fica o caso da Williams? E mute. Obviamente, né, eu passei a ser seguido por funcionários daquela empresa no LinkedIn, no coisa, para saber o que que esse babaca que botou essa pergunta aqui na pauta. Mas a verdade é que agora com essa segurança, lógico, que a famosa MoneyGram Haas F1 Team não vai deixar vazar nada, né? Tomara que não, porque senão eu vou ter que fazer vídeo ao vivo depois, entrando e falando assim, essas aqui são as imagens da Haas. Amanhã, então, tem lançamento da Haas. Na sexta-feira, tem lançamento da Red Bull. E já deixamos essa informação lá no Twitter. Está praticamente encaminhada a conversa da Red Bull com a Ford para os íntimos, a partir de 2024. Então, eles vão Red Bull, RBPT, né, Red Bull Powertrain Honda 2023, a partir de 2024, já visando o motor do regulamento novo, que, como a gente já explicou aqui, como a fábrica de motores da Red Bull agora é da Red Bull, e eles vão trabalhar na base de naming rights, ou seja, eles vão fazer montadoras pagar para colocar a marca da montadora, mas o motor continua sendo a Red Bull. Imagina que a Ferrari continua fazendo seus motores e passa a chamar seus motores de Maserati, de Fiat, de qualquer marca italiana, de Ducati, né, que é do grupo Volkswagen, que a chance disso acontecer é ínfima. Mas, enfim, é isso que a Red Bull vai fazer naming rights. Ao que tudo indica, Ford a partir de 2024. Pode? Essas são as informações que a gente tem. Podemos comer uma barriguinha? Podemos comer uma barriguinha. Mas essa história de Red Bull com Ford passou a ser Hyundai. Aí Hyundai coloca o Abitebull, pum, né? Saiu. Mas essa história de Red Bull com Ford tá rolando desde o começo de dezembro, tá? Então vamos acompanhar com bastante afinco, porque o lançamento, inclusive, do carro da Red Bull será nos Estados Unidos. Tomara que estejamos certos, porque aí eu entro na sexta-feira e entro igual o Vanderlei fechou o Luxemburgo, com aquilo pontado pra cima na live, né? É, mano, vocês vão me aguentar, vocês me aturam, eu vou esfregar na cara, tá? Bom, o canal no Vácuo volta na quinta-feira falando sobre a pintura do Asco, que não vai ter carro coisa nenhuma, falando sobre possíveis notícias. Ah, possíveis notícias não. Notícia do dia hoje da Fórmula 1, a Sauber confirmou a venda de uma pequena parte acionária, uma parte minoritária, é assim que está escrito. Eu tava folheando o LinkedIn, sabe aquela hora que você está trabalhando, aí você fala, vou dar uma passada no LinkedIn. Eu sigo a Sauber, foi lá abrir, primeiro que agora é Orlen Alfa Romeo na Stake, né? Então tem uma nova patrocinadora, um novo parceiro lá na Alfa Romeo. E aí abro, a Audi comprou parte da Sauber num natural movimento de transição do que a gente tem hoje para ser a Audi 2026. O que que isso vai significar? De vez em quando vai aparecer o CEO da Audi lá no paddock. Aí vai vir um Dr. Helmut, sei lá das quantas, PhD para conversar de motores. Aí vamos ter um Dr. Franz Hammerlein para falar de aerodinâmica e eles vão começar a conversar nesse. Ai, eu tortei o óculos. Nesse grandioso circo da Fórmula 1, a Audi devagarinho, né? A gente brincava, eu trabalhei na empresa alemã que a gente falava que os alemães faziam pós-graduação sobre o Atlântico, né? Porque pegava lá alguém lá do gerenciamento e falava assim, ó, agora você vai ser diretor de sei lá o que lá da fábrica tal.
Ah, mas pra quem? Não, pra mim que você responde. Chega lá, manda na galera. Era assim, e fazia, aí a gente brincava, fazia a pós-graduação do Atlântico, né? Porque aí era promovido e chegava. Aí, nossa, cada ser humano que apareceu na nossa frente, que Jesus, Maria, José, os três reis magos, o camelo, a toda a areia do deserto, a estrela guia e a Maria parindo, né? Uh, tá de falar, viu? Bom, o canal no Vácuo chega nesse final com 25 minutos de vídeo, ainda que não teve corrida de Fórmula 1. Imagina se tivesse, né? Mas a gente volta na quinta-feira para falar de Fórmula 1 e para fazer também a prévia do The Clash lá no Coliseu. Choveu durante a preparação do circuito lá no Coliseu, do ovalzinho. Olha, tomara que a dona NASCAR tenha levado os pneuzinhos de chuva. Pneuzinho de chuva já foi testado em Martins e os resultados foram satisfatórios. The Clash, pistinha curtinha, banking zero, né? A inclinação da curva, né? Eu falando aqui o termo em inglês, mas a inclinação da curva zero. Por que não? Botar uns pneuzitos de chuva, limpador de para-brisa e pumba, toca, né? É, velocidade que ficar todo mundo se batendo com aquela corrida de bate-bate lá. Eu não gosto do Clash, não. O evento é legal, tal. É primeiro que é um formato que ninguém entende, né? Classifica os 8 primeiros. Lembra a Copa União, o regulamento para classificar essa desgraça. Lembra o Campeonato Brasileiro da década de 70 com 96 times. Você não sabia, mas quem que vai classificar? Sei lá, vai jogando, aí a gente resolve. É assim que é o regulamento do Clash. Pior do que isso, só o All-Star da NASCAR. Mas para evento é legalzinho, tem carrinho bonitinho. Hoje o Chase Elliott soltou a pintura do seu carro com o patrocinador da Hooters. A Hooters é uma rede de lanchonetes americanas conhecida por ter suas garçonetes mostrando atributos. A gente volta, já falei demais. Vão lá, sobe a vinheta, credo, enrolando para terminar um programa. Tchau, tchau.